Esse vídeo é uma notícia, eu não estou feliz em dar essa notícia, por um lado, mas eu quero que esse vídeo entre na cabeça do profissional de SEO, de quem está almejando ser profissional de SEO e quem é o cliente final da história que está pagando muitas vezes até o Google para fazer anúncios ou focando lá o seu trabalho em SEO. Ao final desse vídeo você vai entender e vai se frustrar um pouco com o que eu vou trazer para você. O momento atual que está saindo da mídia, desde o dia 17 de janeiro, é que o Google tem atualizado, fez uma atualização e exigiu certas situações dentro dessas atualizações que estão barrando as ferramentas de SEO que fazem um serviço que justamente é o quê? Nós precisamos saber, por exemplo, que posição aparece um site, por exemplo, eu tenho um site lá de dentista e eu quero saber digitando dentista Blumenau, que posição que aparece o meu site. Ou seja, essas ferramentas estão tendo dificuldades de acessar a SERP, os resultados de pesquisa do Google, e identificar a posição que está determinado site. E isso, perante o que o Google fala, é uma atualização para ajustes, melhorias, e do outro lado, ferramentas como SRanking, SEMrush, começaram a colocar uma tarjinha, olha, estamos trabalhando, tentando resolver o problema. O que até sucede-se depois uma possibilidade que as ferramentas de SEO vão cobrar mais caro, porque justamente vão precisar fazer processamentos diferentes para chegar na solução que nós precisamos. Já são caras para o Brasil, agora vamos ver o que vem pela frente. Diante disso, existe uma ferramenta alternativa do próprio Google que eu vou mostrar em tela para você ver como é que funciona, mas para ver as posições e tal, mas o ponto antes eu quero levantar para você acompanhar em tela. Presta atenção nessa busca que eu fiz. Eu procurei por dentista Blumenau. Observe, deixa eu ampliar um pouco aqui que meu monitor é gigante. Observe o seguinte, dentista Blumenau tem 1.900 pessoas pesquisando todos os meses. Claro que o SRanking, SEMrush ou outras ferramentas, elas não pegam exatamente, às vezes, o dentista Blumenau, elas injetam ali o EN, ou dentista Blumenau perto, sei lá, algo que possa concatenar palavras e dizer, olha, tem 1.900 buscas. Isso é o que a ferramenta diz. Porém, o certo, o exato seria dizer exatamente quantas pessoas estão digitando dentista espaço Blumenau. E aí você pega e vai validar essa informação de 1.900 em outras ferramentas, como o próprio Google, planejador de palavra-chave, muito utilizado por quem faz anúncios no Google e confia na ferramenta, porque vai olhar as informações são bonitas, 2.000 pessoas pesquisando, feliz da vida, vamos anunciar, galera, porque tem 2.000 pessoas procurando dentista. E aí nós vamos fazer o quê? O profissional de SEO faz isso. Ele usa uma ferramenta para validar um dado e vai para uma outra para ter uma certeza mais absoluta daquele dado. 1.900 é o que o SRanking diz em média, tá? 2.400, 1.900, olha só, aqui a gente consegue ter uma visão mais clara. E quando eu vou para a ferramenta de palavras-chave do Google, olha a surpresa, 2.400. Ou seja, também nessa média. Está mais ou menos dentro do que o SRanking está falando, numa variável ali próxima, tá? Porque tem oscilações mês a mês. Ok, aparentemente as duas ferramentas estão muito próximas. Aliás, o SRanking, SEMrush e outras ferramentas compram dados do Google e, a partir disso, o Google entrega esses dados para que os dados sejam próximos, sendo que muitas vezes ferramentas como SRanking, SEMrush erram feio em base do que o Google mostra aqui. E isso deixa a gente meio maluco. Agora, a prova real, verdadeira prova de como saber se dentista Blumenau realmente tem 2.400 pesquisas, segundo o Google, é eu estar numa colocação boa numa primeira página, estar no primeiro, segundo, terceiro, e que cada vez que a pessoa digite dentista Blumenau, isso vai contar na minha ferramenta do Google Search Console, que vai me dizer o seguinte, se aqui está dizendo que tem 2.000 e pouco, lá no SRanking também 2.000 e pouco, logo, o que tem que acontecer nessa história? No Search Console tem que aparecer mais ou menos isso, 1.800, 1.900. Então, diante desse fato que o Google agora bloqueou essas ferramentas, o que eu tinha na minha mente sempre
e posso estar errado também, mas pela experiência de trabalho que eu tenho em cima de SEO, e eu falo para os meus alunos sempre essa questão que eu vou falar aqui para vocês, que muitas das buscas que acontecem nessas 2.400 são robôs. E o Google infla isso aqui automaticamente porque os robôs da internet inflam, ferramentas de SEO aos montes inflam possivelmente esses números. Pelo menos é a visão que nós temos como leigos de fora dessas ferramentas, que trabalhamos com SEO. Não temos lá dentro a informação exata se cada vez que acontece uma busca por uma ferramenta dessa, ele vai dentro da SERP, conta como se fosse praticamente um humano fazendo essa pesquisa e contabiliza. Então vamos imaginar que existam 200 dentistas em Blumenau que monitoram a sua palavra. Então são 200 pesquisas realizadas todos os meses. Pode ser que a ferramenta da pessoa lá faz uma verificação todos os dias. Então esse número pode estar muitíssimo inflado na história do processo. Logo, 2.400 podem ser 500 pessoas procurando dentista no Google todos os meses na cidade de Blumenau? Eu não sei. O fato final da história é que eu não sei a verdade absoluta de onde vêm esses números exatamente, se fazem sentido com o que existe de pesquisa relacionada. Agora, presta atenção, 2.400 é o que o Google mostra em média mensal. E nós temos um projeto que está na primeira página do Google, logo, o Google Search Console, em uma pesquisa que nós fizemos aqui em outubro, né? Eu fiz um parâmetro aqui de 31 dias em outubro, e nos mostra que tiveram ao todo 789 impressões da palavra dentista Blumenau. Logo, apenas 789 possibilidades de pessoas terem buscado, pessoas possivelmente reais ou não, porque pode ser que o Google também nessa hora, pode ser que os próprios, esse número pode até estar inflado por alguma ferramenta que também fez a pesquisa para validar o posicionamento e contabilizou aqui. Logo, é o que a gente às vezes se assusta no nível hard aqui, de poxa, só 17, 15 cliques para quem está na primeira colocação, 789 impressões. Mas, fato também é que nós temos que lembrar que existe política de privacidade. Logo, quem pesquisa através de um iPhone tem uma política de privacidade diferente e às vezes o Google não contabiliza. Quando é Safari, quando é outros navegadores, ele não consegue fazer a contabilização exata desses números. Então, como profissionais de SEO, a gente está ferrado sempre. Nunca um número vai ser próximo. Isso é o normal da vida do profissional de SEO. Próximo, média, enfim, é uma loucura. Mas o fato é que existe a política de privacidade que corta bastante possibilidades de pesquisa. Mas convenhamos, você aí do outro lado, olhando para um número que o Google diz 2.400 pesquisas, e aqui apenas, para quem está numa primeira página do Google, 789 impressões, nós estamos falando nada mais do que uma de 3 vezes que ele colocou lá. É muito dado, é muita informação. Ou seja, isso que o Google está fazendo talvez faça sentido ao longo do tempo e faça com que essas ferramentas tenham outras formas de fazer pesquisa e não se posicionarem como possivelmente uma pessoa real fazendo a pesquisa e inflando todos os números que a gente vê em ferramentas que estão vendendo a palavra dentista Blumenau por R$ 2,46 a R$ 12,31 e vários profissionais de SEO tentando posicionar, imaginando que tem 2.400 pessoas pesquisando, e quando você fala para o seu cliente, olha, tem 2.400 pessoas pesquisando na tua cidade, dentista Blumenau, e no final pode ser que tenha só 400, 500, 600 pessoas. Então é uma corrida muito louca, uma corrida muito doida. Fato é que o dentista precisa estar lá, ou qualquer segmento precisa estar nas primeiras colocações. Agora, saindo dessa conversa, a ferramenta que vai possibilitar você identificar os posicionamentos é o Google Search Console. Quando você tem o acesso à ferramenta através do seu site, quando o seu site tem ela instalada, você consegue validar várias informações,
como por exemplo a posição média. Aqui a gente pode ver ó, que ele traz a posição média dentista Blumenau na posição 3,6. Isso é um fato que não é uma exatidão, ele traz uma média de 30 dias. Então, em uma semana pode ter ficado na terceira, na outra na segunda, na outra na quarta. Logo, em um prazo de 30 dias, ele traz essa informação de 3,6. Logo, se nós pegarmos, por exemplo, a data mais recente e aplicar, ele vai dizer que estava na 2,8, ou seja, no dia anterior ele está mais assertivo. Dentro desse contexto, ele contabilizou 40 pessoas pesquisando no dia 20. Essa é uma forma que nós temos de ver posicionamentos sem depender das ferramentas de SEO. Só que ele só guarda 16 meses de histórico. Logo, você tem que planilhar isso de alguma forma ou exportar para outras bases de dados, que existem também essas possibilidades, para que você mantenha esses dados, digamos, por mais tempo. Fato é que nós estamos vivendo um momento no Google que a gente nunca viu, né? Essas falhas tão graves das ferramentas, graves no sentido de não conseguir entregar o que elas estão vendendo, é algo que eu, na minha experiência, não vi acontecer dessa forma. E existe um outro ponto também nessa história que, com a resposta por IA, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico aqui, ó. Eu vou pegar quantos dias após o implante dentário pode ter relação. Isso aqui não estava no script, mas o fato é que as pessoas estão procurando por isso. Agora que a gente achou isso, vamos fazer um teste aqui rápido. A gente vai pegar e vai entrar no Google e vai procurar justamente essa informação, tá? E aí nós temos o seguinte cenário, a resposta por IA. E o mais louco da história é que as ferramentas começaram a vender, tipo esse ranking, esse posicionamento aqui. Você quer saber para esse termo, que posição que você aparece dentro da IA? Ele estava dizendo, se apareceu lá no parágrafo tal, no link, você apareceu com uma posição aqui. Ou seja, isso aqui caiu por terra. Elas criaram um meio de fazer, agora com essa mudança do Google, não sei o que vai acontecer. Fato é que esperamos que as ferramentas consigam voltar à história ali do processo e que esses dados que o Google mostra sejam mais reais possíveis e não uma mentira descarada que a gente acaba caindo no conto, mentindo para o cliente, por um lado, porque não é mentindo, mas falando uma verdade que o Google diz que é verdade, a gente fala e mostra, está aqui 2.400, mas a verdade não é aquela e o cliente quer aquele resultado daquelas tantas pessoas procurando, paga mais Google Ads para isso, faz o que for necessário. Logo, é ruim para toda a cadeia do processo, para quem trabalha, o profissional e, claro, o cliente final que paga essa conta. No mais é isso. Se você quer aprender mais sobre SEO, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Escola de SEO. Até mais, até um próximo vídeo.